Mais esperto que o diabo, introdução. Já parou para pensar por que sabemos o que devemos ser feito, mas ainda assim insistimos em não fazer? Trabalho profissionalmente com investimentos há muitos anos e as dúvidas sempre são as mesmas. O que as pessoas não percebem é que as soluções também são. Você gostaria de ter um corpo melhor? Pois bem, 99% da população também. Você sabe o que é preciso para ter um corpo melhor? Aposto que sim. Basicamente, comer bem e cuidar do seu corpo. Assim como você, todos sabemos o que é preciso, mas preferimos não fazer. Aliás, não é uma questão de preferência, é um jogo de dominação. Ou você domina a sua mente, ou ela te domina. Quando eu era menor, sofri bullying, fui taxado como um dos piores garotos do colégio e ainda fui negado em todas as entrevistas de emprego que fiz no mercado financeiro. Comecei a carreira como garçom e para muitos eu deveria continuar fazendo isso o resto da vida. Mas não me contentei. Fiz o impossível, comecei a trabalhar no mercado financeiro e 7 anos depois atingir minha liberdade financeira. Isso significa que meu dinheiro investido era suficiente para me sustentar até eu morrer, caso eu mantivesse um padrão de vida. Hoje, ajudo o Brasil a gerenciar melhor suas finanças. O que descobri, mas não sabia antes disso, é que apenas 1% da população consegue se aposentar com a mesma qualidade de vida que teve em algum momento dela. Porém, descobri que a falta de dinheiro não é o problema, é a consequência dele. Mas qual é o problema? Eu não sabia. Por isso, decidi pesquisar por que isso acontece e como eu poderia ajudar nessa transformação. Foi aí que resolvi investir 1 milhão do meu bolso para viajar o mundo e conversar com algumas das pessoas mais bem-sucedidas do mundo. Queria descobrir qual era o código da riqueza. Conversei com CEOs, medalhistas olímpicos, bilionários, artistas, empresários e professores de Harvard em Stanford. Durante minha jornada, descobri que alguém já tinha feito algo muito parecido e dedicado a vida a estudar sobre riqueza no seu tempo. Ele tinha, inclusive, entrevistado o diabo para saber como ele fazia para entrar em nossa mente e dominá-la, alegando ter decodificado o código da sua mente, descobrindo em detalhes todas as principais estratégias para trazer miséria, limitação e vícios ao mundo. Essa pessoa era chamada de Napoleão Hill. Mesmo não tendo-o conhecido pessoalmente, sinto uma profunda admiração por seu legado deixado ao mundo. Fiquei fascinado por seus escritos, suas pesquisas e suas conclusões. Depois de ter entrado na mente de Hill, sinto que você está prestes a ler a obra mais cativante, inquietante, inteligente e mística que ele já fez. Sou exemplo vivo de que todos os ensinamentos dele geram resultados. O garoto que era tímido, morria de medo de falar em público e socializar, hoje fala com mais de 10 milhões de pessoas todos os meses. Mas não vou parar por aí. Napoleão Hill dizia que o aprendizado nunca estaciona. Uma pessoa, por mais que ela seja, pode ir muito mais longe, mas ela tem um limite determinado a todos os seres humanos: a morte. Dali para frente, alguém precisa avançar e desenvolver aquele aprendizado, aquele legado. Esse nunca morre. Isaac Newton disse que, se ele enxergou mais longe, é porque estava de pé sobre os ombros de gigantes. Por isso, quero continuar ajudando milhares de pessoas a enriquecer e alcançar sua liberdade financeira. A minha motivação é seguir o fascinante trabalho de Napoleão Hill e decodificar de vez quais são os hábitos, princípios e pensamentos daqueles que realizam e chegam ao mundo da abundância
onde nenhuma limitação existe a não ser aquela que impomos a nós mesmos, nem que para isso eu pessoalmente tenha que entrevistar o diabo também e descobrir o que ele anda aprontando nos dias de hoje. Desejo-lhe uma leitura fantástica. Este livro vai mudar a sua vida, assim como mudou a minha. Essa é a sua oportunidade de subir nos ombros de gigantes, exatamente como eu fiz, e já adianto que a próxima vez que o diabo decidir contar seus segredos e estratégias mentais, primos, vocês serão avisados em primeira mão. Preparem-se, quem viver verá. Boa leitura. Capítulo 1. Meu primeiro encontro com Andrew Carnegie. Por mais de um quarto de século, meu principal objetivo foi o de separar e organizar em uma filosofia de realizações as principais causas de tanto do fracasso como do sucesso, com o objetivo de ser útil a todos os outros que não têm nem a inclinação, nem a oportunidade de se engajar nesse tipo de pesquisa. Meu trabalho começou em 1908 como resultado de uma entrevista que fiz com Andrew Carnegie. Eu, francamente, contei ao Sr. Carnegie que eu tinha concebido a ideia de entrar para a faculdade de Direito e que havia pensado em pagá-la entrevistando homens e mulheres bem-sucedidos, descobrindo como eles conseguiam sucesso e descrevendo as minhas descobertas para as revistas. No final de minha visita, o Sr. Carnegie me perguntou se eu tinha ou não coragem para realizar algo que ele estava para me oferecer. Respondi que coragem era tudo o que eu tinha e que estava preparado para dar o meu melhor, independentemente da proposta que ele tinha a me oferecer. Ele então disse: a sua ideia de escrever histórias sobre homens e mulheres bem-sucedidos é memorável enquanto ideia, e eu não tenho nenhuma intenção de tentar desencorajá-lo de cumprir o seu objetivo. Mas eu preciso lhe dizer que, se realmente você quer fazer um serviço que seja útil, não somente para as pessoas de hoje, mas também que dure para toda a posteridade, ocupe o seu tempo organizando, baseado nessas histórias, as causas do fracasso e do sucesso dessas pessoas. Há milhões de pessoas no mundo que não têm a menor concepção das causas do sucesso e do fracasso. As escolas e faculdades ensinam praticamente tudo, exceto os princípios de realização pessoal. Eles exigem que os jovens, homens e mulheres, passem de 4 a 8 anos adquirindo conhecimentos abstratos, mas não os ensinam o que fazer com esse conhecimento depois de tê-lo. O mundo está precisando de uma filosofia de realização prática e inteligível, organizada a partir de conhecimento resultante da experiência de homens e mulheres da grande universidade da vida. Em todo o campo da filosofia, eu não encontro nada que se assemelhe ao tipo de filosofia que tenho em mente. Nós temos muito poucos filósofos que são capazes de ensinar a homens e mulheres a arte de viver. Parece, para mim, que há uma oportunidade que deveria desafiar um jovem ambicioso do seu tipo, mas a ambição pura não basta para essa tarefa que eu sugeri. Aquele que ousar seguir minha sugestão deverá ter coragem e tenacidade. O trabalho demandará pelo menos 20 anos de esforço contínuo, durante o qual aquele que topar terá que ganhar a vida com outra fonte de renda, porque esse tipo de pesquisa nunca é lucrativo no seu início e geralmente os poucos que se aventuram a contribuir para a civilização por meios de trabalhos dessa natureza tiveram que esperar 100 anos ou mais após seus próprios funerais para receber reconhecimento pelo seu feito. Se você prosseguir com esse trabalho,
deve entrevistar não somente os poucos que foram extraordinariamente bem-sucedidos, mas também os muitos que fracassaram. Você deve cuidadosamente analisar milhares de pessoas que foram classificadas de fracassadas. E eu quero dizer, com o termo fracassado, homens e mulheres que chegaram aos estágios finais de suas vidas, desapontados porque não conseguiram alcançar as metas que haviam se proposto de coração. Tão inconsistente como parece ser, você aprenderá muito mais como ser bem-sucedido a partir dos fracassos do que com o tão chamado sucesso. Eles lhe ensinarão o que fazer. Na parte final da sua pesquisa, se você conseguir, com sucesso, manter o foco, fará uma descoberta que poderá ser uma grande surpresa. Descobrirá que a causa para o sucesso não é algo separado e longe do homem, mas que é uma força tão intangível na natureza que a maioria dos homens nunca a reconhece. Uma força que pode muito bem ser chamada de outro eu. O mais interessante é o fato de que este outro eu raramente exerce sua influência ou se faz conhecer, exceto em momentos de emergência, quando os homens são forçados, por meio das adversidades e das derrotas temporárias, a mudar seus hábitos e pensar estratégias para sair das dificuldades. Minha experiência me ensinou que um homem nunca está tão perto do sucesso como quando ele chama de fracasso, toma conta de sua vida, porque nessas ocasiões ele é forçado a pensar. Se ele pensar com exatidão e com persistência, vai descobrir que aquilo que ele chama de fracasso, na verdade, nada mais é que um sinal para ele elaborar um novo plano ou objetivo. A maior parte dos fracassos reais se deve a limitações que os homens impõem a si mesmos em suas próprias mentes. Se eles tivessem coragem de ir mais um passo à frente, eles descobririam os seus próprios erros.